Boa noite. Boa noite. Uma semana depois da tragédia em Mariana, Dilma vai à região e anuncia multa de 250 milhões de reais. CPI do BNDES convoca o empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula e suspeito de favorecimento. Supremo derruba a decisão do Congresso e proíbe doações ocultas a campanhas eleitorais. 2 policiais civis de São Paulo estão presos em caso de extorsão contra empresários. Chuva e bombeamento d'água da Billings dobram as reservas da represa Guarapiranga. Localizado aos pés da Serra da Cantareira, o bairro do Tremembé completa 125 anos. A represa de Guarapiranga, um dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo, está com mais que o dobro do volume d'água registrado no mesmo período do ano passado. Os bancos de areia que apareciam por causa da seca não são mais vistos. Com a volta da chuva, a economia feita pelos moradores e o bombeamento de água da represa Billings normalizaram a situação em Guarapiranga. Represa quase cheia, perto de 86% da capacidade. Há um ano, a Guarapiranga tinha menos da metade desse volume. Toda essa baía aqui não tinha água. Seco aqui? Seco. Richard é instrutor de vela e conta que ao longo de 40 anos de trabalho, viu 4 grandes secas por aqui. Mas em nenhuma delas, a água baixou de forma tão rápida como no ano passado. E tanto que ele teve de suspender as aulas por 3 meses. O barco batia em banco de areia, você nem via e estava raso, né? Tinha muito banco de areia? Tinha bastante. Mantido o ritmo de chuvas, a expectativa da Sabesp é que a represa fique cheia até o fim do ano. O consumidor tem ajudado. 79% reduziram o consumo em outubro. E a maior parte ganhou desconto na conta. É o caso da dona Josefa. A água economizo. Tem, a minha filha também, nós pegamos a água do chuveiro para nós dar descarga, né? Nós já compramos um balde grande, né? Eu comprei bacia. O mérito não é só da economia das pessoas e da chuva. É que desde janeiro, a Sabesp aumentou em 40% a quantidade de água bombeada da represa Billings aqui para Guarapiranga, que por causa da crise hídrica passou a abastecer bairros que antes recebiam água do sistema Cantareira. Lá o nível sobe devagar. O Cantareira opera hoje com pouco mais de 17% da capacidade, incluídas as 2 cotas do volume morto. Parte dos consumidores de bairros como Brooklyn, Jabaquara, Pinheiros, Vila Olímpia e Vila Mariana passaram a ser abastecidos pela Guarapiranga. Mas a fartura da paisagem não dispensa o uso consciente. É muito, muito, muito importante, né? Economizar a água, né? Porque sem água, sem luz, a gente fica, né, filha? Mas sem a água nós não podemos para beber. Delegado afirma que não houve briga no caso da agressão a 2 torcedores do Santos na Zona Leste, no domingo. O motorista de táxi santista, Gerson Ferreira de Lima, de 34 anos, morreu ontem à noite. Ele estava internado no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste da capital, depois de ter sido atingido por pauladas na cabeça por um suposto torcedor do Palmeiras. Imagens das câmeras de segurança mostram quando o taxista e o amigo dele são atacados. Segundo o delegado Mário Sérgio de Oliveira, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por intolerância esportiva. A polícia procura uma possível terceira vítima dos agressores e também um terceiro agressor. Ainda é investigado se um dos agressores tem ligação com uma torcida organizada do Palmeiras. Uma das vítimas usava a camisa do Santos. Novos documentos contradizem mais uma vez Eduardo Cunha e mostram que ele movimenta contas na Suíça. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, os extratos revelam que o dinheiro foi movimentado 2 vezes no primeiro semestre do ano passado. Uma parte foi aplicada em ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e o restante transferido para a conta de uma empresa de Singapura que tem Eduardo Cunha como beneficiário. O depósito original na conta atribuída a Eduardo Cunha foi feito em 2011 pelo lobista João Augusto Henriques, num total equivalente a quase 5 milhões de reais em valores de hoje. Aos investigadores da Operação Lava Jato, o lobista disse que o dinheiro seria propina de um negócio da área internacional da Petrobras, comandada pelo PMDB. Eduardo Cunha nega
e diz que esse valor se refere a uma dívida paga pelo filho do ex-deputado Fernando Diniz, morto em 2009. Em depoimento ao Ministério Público, Felipe Diniz, filho do ex-parlamentar, negou ter feito qualquer pagamento a Eduardo Cunha. Alvo de processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha tem sustentado que não possui contas no exterior. No entanto, admite ter ativos sob controle de entidades que administram bens em favor de beneficiários. O Supremo Tribunal Federal acabou com as doações ocultas a campanhas eleitorais. A mini-reforma política, aprovada em setembro no Congresso Nacional, permitiu a doação de pessoas físicas aos partidos políticos e determinou que o valor distribuído pelos partidos aos candidatos fosse declarado apenas como um repasse sem o nome do doador. Por unanimidade, os ministros do Supremo entenderam que esse modelo impede a identificação dos doadores e a fiscalização do financiamento de campanha. E viola também os princípios constitucionais de publicidade e moralidade. A decisão é retroativa a setembro e já vale, claro, para a eleição municipal do ano que vem. A ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a repatriação de dinheiro enviado ao exterior sem registro. Uma emenda de última hora exclui do benefício ocupantes de cargos públicos e seus parentes. A proposta agora vai para o Senado. O projeto de lei do governo faz parte do ajuste fiscal. A expectativa do Planalto é arrecadar 11 bilhões de reais com a medida. A proposta regulariza dinheiro e bens enviados ao exterior, não declarados à Receita Federal. Quem aderir não vai ser processado por sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e descaminho. Mas vai ter que pagar multa e imposto de renda. O governo queria um total de 35%, mas os deputados baixaram para 30%. O projeto de lei foi aprovado em votação apertada, 230 a 213, e foi muito criticado pela oposição. Isso é uma imoralidade, a aprovação desse projeto. O Brasil não pode querer resolver as suas contas, mostrando para a sua população que o crime compensa. Nós temos aí falta de recursos para a saúde, falta de recursos para a educação, falta recursos para a segurança, falta recursos para o prefeito e os municípios, e nós, com essa quantidade de recursos lá fora, no país, no exterior. Uma emenda do PSDB, aprovada por ampla maioria, exclui do benefício políticos e outros ocupantes de cargos públicos e seus parentes até segundo grau. O deputado tucano Bruno Covas, autor da ideia, disse que a intenção é retirar dúvidas de que envolvidos em escândalos de corrupção pudessem aproveitar a brecha legal. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bruno Covas, me perdoe, mas nessa história não há mocinhos. O que é que acontece? O governo violou a lei, aliás, o desgoverno violou a lei, deixando de fazer o equilíbrio das contas públicas, que não de contas públicas não tem nada. Para isso, fez um grande rombo e precisa tapá-lo sem ter arrecadação para tanto. Então, viu o grande oásis no meio do deserto, que eram as contas ilícitas no exterior. E fez esse projeto de repatriação de capitais ilícitos, desde que haja um pagamento ali de 30%, esperando faturar 150 bilhões aí nos próximos anos para tapar o buraco. Então, começa com a tentativa de tapar o buraco de um roubo. Para isso, lava dinheiro roubado, porque quem tem no exterior capitais ilícitos não declarou a origem desse capital, portanto é um capital de corrupção e não tem obrigação de declarar. Os deputados aprovaram isso porque estão sendo comprados pelo governo, então é todo mundo aí bandido. E esse deputado da oposição, que chamou isso de o crime compensa, tem toda a razão. É uma lavanderia ao contrário. Alguém manda dinheiro para o exterior e volta lavando para ficar limpo na história, pagando ali um pichulequinho, para usar o termo da moda, para o desgoverno comandado por dona Dilma. Então é o caso de chamarmos essa operação toda de a lavanderia da dona Dilma.
Pela primeira vez na história do Congresso, se deu ao crime a natureza de algo que vai resolver os problemas do Brasil. Ou seja, se faz não uma apologia do crime, mas uma transformação de heroísmo do criminoso como o cara que vai ajudar a pagar as contas que o governo tungou do nosso bolso. Portanto, eu sugiro que, já que isso está sendo feito, pode ser feita uma emenda na Constituição, substituindo ordem e progresso por viva o crime. Era mais condizente com essas situações. Eu espero que você passe um fim de semana pelo menos tranquilo e volte direto ao assunto para me ouvir aqui na terça-feira. Em terra. Procuradoria-Geral da República envia ao STF um novo pedido de investigação contra o ex-presidente e senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas. No entanto, o teor do pedido não foi revelado, pois o documento está sob segredo de justiça. Collor foi denunciado em agosto dentro da Operação Lava Jato. Ele é suspeito de ter recebido 26 milhões de reais entre 2010 e 2014 como pagamento de propina por contratos firmados na BR Distribuidora. Ele nega as acusações. Ato contra o projeto que dificulta o aborto legal fecha o trecho da Avenida Paulista. Manifestantes pedem a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O repórter Luciano Penteado acompanha o protesto e tem mais informações. Luciano. Estela, neste momento, os manifestantes ocupam todas as faixas da Avenida Paulista no sentido da Consolação, portanto, o trânsito está completamente bloqueado nesse sentido da Consolação. Este ato foi organizado por dezenas de entidades e grupos ligados ao movimento feminista. Elas pedem, a maioria são mulheres, elas pedem a saída imediata do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, que responde a um processo de cassação de seu mandato no Conselho de Ética da Casa. Elas também pedem o fim da violência contra as mulheres, principalmente as mulheres negras. Mas o ponto central deste ato, é contra o projeto de lei 5069, de autoria do próprio Eduardo Cunha, que modifica algumas regras do aborto. Entre as alterações, o texto sugere, por exemplo, punições específicas para quem auxiliar ou induzir a gestante ao procedimento e também para pessoas que venderem substâncias consideradas abortivas e também a pílula do dia seguinte. O protesto mantém a legalidade em duas situações já previstas em lei: quando houver risco à vida da gestante ou se a gravidez for fruto de um estupro. Bem, por enquanto, o protesto segue pacificamente. Elas ocupam as pistas, todas as pistas da Paulista, portanto, no sentido da Consolação, e o objetivo é seguir até o Largo do Paissandu, na região central da cidade. Por enquanto, portanto, trânsito bloqueado, mas sem grandes incidentes. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luciane. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações desse protesto que acontece na Avenida Paulista. Uma semana depois do rompimento das barragens em Mariana, em Minas Gerais, a presidente Dilma Rousseff sobrevoa a região e diz que irá cobrar a empresa responsável. Pela manhã, Dilma sobrevoou a área assolada pela lama de rejeito de mineração. Na quinta-feira passada, as barragens do Fundão e de Santarém se romperam e parte do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, foi soterrada. Ao menos 8 pessoas morreram, 19 continuam desaparecidas e mais de 600 estão desabrigadas. Depois do sobrevoo, a presidente desembarcou na cidade de Governador Valadares para discutir o problema de abastecimento de água, que foi interrompido na região. Acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do ministro da Integração, Gilberto Ock, dos governadores de Minas Gerais e Espírito Santo, Fernando Pimentel e Paulo Artung, e do prefeito de Mariana, Duarte Júnior, a presidente falou que o IBAMA vai aplicar uma multa preliminar no valor de 250 milhões de reais à empresa responsável por poluição dos rios, por tornar a área imprópria para a ocupação humana, por interromper o fornecimento de água e por lançar em rios resíduos e efluentes danosos à biodiversidade. Quem é o responsável? É uma empresa privada, Samarco, uma empresa grande, que tem como sócios a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale, não chama mais Vale do Rio Doce, e a BHP Billiton. As empresas, elas têm de ser responsabilizadas por várias coisas. Primeiro,
pelo atendimento emergencial da população. Segundo, pela busca de soluções mais estáveis, mais perenes. E terceiro, pela reconstrução e pela capacidade de resolver os problemas da vida de cada um afetado por esse desastre. Dilma disse que os estados atingidos podem também pedir ressarcimento à mineradora e que as prioridades são diferentes para cada município. A prioridade aqui em Governador é água. Lá em Mariana não é água, lá em Mariana é resgate de vidas humanas, porque ainda tem pessoas que podem estar submersas naquele mar de lama. Ainda hoje, um corpo foi removido da lama por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Aqui em São Paulo, após os temporais de ontem, a tarde de hoje foi de menos chuva e muito calor. Mas é exatamente esse calor, associado à umidade do ar, que deve provocar novos temporais amanhã. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Sexta-feira de muito calor e risco de temporais na maior parte do país. Até parece verão, mas ainda estamos na primavera. Porém, as altas temperaturas e a umidade do ar ajudam a formar nuvens carregadas. E à tarde ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes. O maior volume de chuva é esperado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas neste caso influenciados por um sistema de baixa pressão. Mas também há risco de temporais no sudeste. Apenas no norte de Minas e do Espírito Santo é que o tempo fica firme, assim como em todo o Nordeste. Sol e bastante calor também no norte de Goiás, incluindo Brasília e no Tocantins. Máximas amanhã de 33 graus em Belém, 32 em Salvador e a máxima não deve passar dos 25 em Florianópolis. Em São Paulo, a previsão é a mesma para todas as regiões. O sol brilha forte pela manhã, faz calor e ao longo do dia nuvens se formam, provocando pancadas de chuva que podem ser fortes no meio da tarde. A diferença é que a temperatura sobe mais e o ar fica bem abafado. Em Presidente Prudente, a máxima pode chegar aos 37 graus amanhã. Já no Centro-Norte, máximas de 34 em Barretos e de 31 em Franca. E na faixa leste, máxima de 33 graus em Campinas, sendo que no litoral o tempo volta a abrir com máxima de 31 em Caraguatatuba. Até sábado, calor e chuvas isoladas à tarde. Há risco de temporais, máximas de 31 graus. E no domingo, a nebulosidade aumenta, diminuindo a temperatura, com máxima de 25 graus. O ex-presidente americano Bill Clinton disse hoje em Brasília que o barco do Brasil não está afundando. A declaração foi feita durante o encontro organizado pela Confederação Nacional da Indústria. Para Clinton, o Brasil é um país com enorme riqueza natural e que avançou muito nos últimos 25 anos. O ex-presidente americano falou no encerramento do 10º Encontro Nacional da Indústria para uma plateia de empresários. Clinton afirmou que os empresários brasileiros devem ver com mais tranquilidade os desafios econômicos que o país enfrenta neste momento. O mundo precisa de um Brasil bem-sucedido, acrescentou Clinton. They are far more positive than negative for Brazil. Vendas no comércio caem pelo 8º mês seguido. Em setembro, na comparação com agosto, a queda foi de 0,5%. O setor que teve maior retração neste período foi o de veículos. Ainda de acordo com o IBGE, em relação a setembro do ano passado, a queda nas vendas do comércio foi de 6,2%, o pior índice para o mês em 14 anos. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esses números ruins do comércio. Os dados do comércio vieram muito negativos em todos os sentidos. Até segmentos de consumo básico, como supermercados, estão com movimento menor. O de farmácia e perfumaria não tinha queda há 15 anos. E as perspectivas continuam muito ruins. A situação do consumidor não é fácil. A inflação vem corroendo a renda desde o começo do ano, com aumentos que não dá muito para a gente escapar. É impressionante o número de pessoas que está renegociando conta de luz após o tarifaço que deve chegar à faixa dos 60%
2% neste ano. A inflação de 2 dígitos está revertendo até os ganhos sociais dos últimos anos, a ascensão das classes mais pobres. O desemprego, outro problema sério, não para de crescer. Mais de 1.200.000 brasileiros já perderam o emprego com carteira assinada nos últimos 12 meses. E os juros, que também não param de subir, reforçam todo esse quadro de aperto financeiro. A pesquisa da ANEFAC, Associação dos Executivos de Finanças, registrou aumento das taxas ao consumidor pelo 13º mês consecutivo. E não são variações pequenas. O rotativo do cartão de crédito, o grande vilão, nesta pesquisa atingiu uma taxa média de mais de 368%. Só que o levantamento do Banco Central de setembro, que tem maior abrangência, já tinha apontado a taxa média em 410%. Quem entra numa dívida dessas é como se estivesse numa areia movediça. Mas as outras taxas do crediário também estão avançando. O teto do consignado para os aposentados acabou de subir para 2,34% ao mês. O consignado ainda pode ser a melhor opção, a mais barata, para quem precisa de empréstimo. Mas é bom não esquecer que este empréstimo não dá para atrasar. É descontado direto da aposentadoria ou do salário, independentemente da situação que a pessoa esteja enfrentando. Mas voltando à questão do consumo, das vendas, só dá para esperar por alguma reação quando o desemprego voltar a cair. E a previsão, com a economia em recessão, é que o desemprego continue crescendo, pelo menos até meados do ano que vem. O começo de 2016 deve ser mais crítico, por ser uma fase de maior queda de atividade em geral. Todos esses fatores, claro, continuam derrubando a confiança dos consumidores. Menor confiança também segura o consumo. É por isso que o comércio, que vinha em expansão desde 2003, já trabalha com a previsão de uma queda das vendas neste Natal de 4,8%. A crise só está piorando. Eu volto na segunda. Até lá. Banco do Brasil anuncia lucro de 3 bilhões e 60 milhões de reais no terceiro trimestre do ano. Segundo a instituição, o crescimento foi de 10% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. No ano de janeiro até setembro, o Banco do Brasil acumulou ganho de 11 bilhões 880 milhões de reais, acréscimo de 43% em um ano. A CPI do BNDES na Câmara dos Deputados aprovou a convocação do empresário pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Os parlamentares querem que ele explique as denúncias de tráfico de influência e favorecimento em contratos firmados no banco. Bunlai é suspeito também de ter recebido propina do esquema de corrupção da Petrobras. O brasileiro que desembarcou em Belo Horizonte, vindo da Guiné, continua internado com suspeita de ebola. O paciente tem 46 anos e foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é referência no tratamento de doenças infecciosas. O resultado do teste deve sair agora à noite. Mesmo se os primeiros exames derem negativo, as análises vão ser repetidas em 48 horas. O acompanhamento é necessário e repetido até que a suspeita de ebola esteja descartada completamente. O paciente chegou ao Brasil na sexta-feira. Ele estava na Guiné, onde há um surto de ebola. 2 dias depois de desembarcar, ele começou a apresentar febre alta, dores musculares e dor de cabeça. Os primeiros atendimentos foram feitos em Belo Horizonte, onde ele já ficou em isolamento. Os profissionais que tiveram contato com ele também estão sendo monitorados. A Volkswagen do Brasil foi multada pelo Ibama em 50 milhões de reais por fraude no modelo da picape Amarok. Em outubro, a Volkswagen admitiu que os motores a diesel de 17 mil picapes Amarok entre 2011 e 2012 tinham o software que permite à marca fraudar testes de emissão de poluentes e partículas nocivas à saúde. A Volkswagen foi notificada e vai ter que apresentar um plano de correção dos veículos falsificados e vendidos para que eles atendam aos parâmetros de emissão exigidos pela legislação brasileira. Além da multa, o Ibama também exige a definição de uma data específica para o recall das picapes adulteradas. O escândalo de fraude ambiental da Volkswagen veio à tona quando a empresa admitiu ter desenvolvido o software que adulterava resultados dos testes de emissão de poluentes nos Estados Unidos. A companhia alemã admitiu ainda ter escondido o sistema informatizado em 11 milhões de veículos. Depois do escândalo, a Volks já trocou o presidente mundial da marca e teve prejuízo bilionário. Polícia Federal refaz as contas do prejuízo da Petrobras com a corrupção e sobe a estimativa para 42 bilhões de reais.
O período analisado vai de 2004 a 2014, nos governos Lula e Dilma. De acordo com a Polícia Federal, os valores calculados tiveram como base uma tabela com os pagamentos de propina envolvendo as 27 empresas apontadas como integrantes do esquema de corrupção na Petrobras. Os acusados que fizeram delação premiada na Operação Lava Jato falaram num índice de 3% de propina em cada contrato. Mas as investigações levaram à conclusão de que o desvio foi maior e pode ter alcançado 20% em alguns casos. O novo laudo eleva para 42 bilhões de reais a projeção de perdas com a corrupção na Petrobras, mais do que o dobro da cifra anterior, que era de 20 bilhões de reais. Em abril, a Petrobras reconheceu uma perda de 6 bilhões de reais. E agora há pouco, a Petrobras divulgou que teve um prejuízo de 3 bilhões e 700 milhões de reais no terceiro trimestre. A companhia atribuiu o resultado ruim à alta do dólar e o aumento de despesas. Na Operação Zelotes, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal para tentar descobrir se o ex-ministro cometeu irregularidades ao nomear conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. A Operação Zelotes investiga fraudes em julgamentos no CARF. Segundo a Polícia Federal, integrantes do Conselho recebiam propina para anular ou reduzir débitos tributários de empresas com a Receita Federal. Mantega afirmou que não foi notificado e, por isso, não vai comentar a decisão da Justiça. A presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que regulamenta o direito de resposta. De acordo com o texto, esse direito de resposta vai ser garantido quando uma reportagem atentar contra a honra, o nome ou a imagem de pessoas físicas ou jurídicas. Pelo texto, o reclamante tem 60 dias a partir da veiculação da reportagem para pedir o direito de resposta diretamente ao órgão de imprensa. Caso a resposta não seja publicada 7 dias após o pedido, o reclamante poderá recorrer à Justiça e o juiz terá 30 dias para proferir a sentença. Ao ofendido é garantido o direito de publicação da resposta com o mesmo destaque da reportagem. Tanto a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio quanto a Associação Nacional dos Jornais reconhecem a importância do direito de resposta, mas afirmam que a lei não dá tempo hábil para a defesa. Por isso, as entidades afirmam que estão estudando as medidas judiciais cabíveis. O governo português autorizou a privatização da TAP, a principal companhia aérea do país. O governo português autorizou a privatização de 66% da empresa. 61% do capital foi vendido ao consórcio Gateway, do empresário David Neeleman, dono da Azul. Os outros 5% são reservados aos trabalhadores da TAP. A empresa tem uma dívida de mais de 1 bilhão de euros e o governo não tem como pagar isso. O consórcio Gateway quer investir até 800 milhões de euros na TAP e expandir as rotas para os Estados Unidos e também para o Brasil. Mas a negociação enfrenta resistência. A oposição portuguesa é contra a medida e diz que não existem condições legais nem políticas para privatizar a TAP. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a movimentação dos partidos políticos de São Paulo de olho nas eleições 2016. Em entrevista, o vereador Ricardo Young, eleito pelo PPS. Ricardo Young foi candidato a senador na chapa de Marina Silva nas eleições de 2010. Agradeço sua presença aqui no Jornal da Gazeta e eu quero começar com aquela notícia que saiu no Estadão sobre uma praxe entre os vereadores de marcar presença, entretanto, logo sair da sala do plenário, não participando das sessões e muitas delas sendo até canceladas por falta de quórum. Vereador, como é que é isso? Essa praxe realmente acontece assim? Antes de me tornar vereador, eu tinha essa impressão, né, de que os vereadores davam presença e saíam do plenário e, com isso, derrubavam o quórum. Mas a experiência demonstrou que é um pouco diferente. Os vereadores têm nos seus gabinetes televisão, né, que acompanha ao vivo o que acontece no plenário. Então, muitas vezes se dá presença e, dependendo do tema que está sendo discutido no plenário, eles assistem das suas salas. Quando tem votação, eles descem. Quando o expediente de não dar quórum é usado, é para
algum interesse político, ou para derrubar a possibilidade de votar essa ou aquela lei, ou para obstruir, seja a oposição, seja a situação. Então, nessa experiência de 3 anos, pouquíssimas vezes eu vi não termos quórum por ausência dos vereadores. Agora, o que pega mal nisso, vereador, é marcar presença e não ficar presente. Isso de estar vendo lá no gabinete, fazendo outras coisas, etc., não pega bem. Por que precisa, então, marcar presença para a garantia de salário? Isso nós sabemos, se não vai estar presente. Esse critério, para efeito até da credibilidade dos próprios vereadores, não deveria ser mudado? Eu acredito que ele pode ser aperfeiçoado, mas não necessariamente o fato dele não estar em plenário significa que ele não está acompanhando as votações. Então não precisa assinar, não precisa colocar digital lá, nada. Não, precisa. Não, se ele não vai estar em plenário. Mas não estar em plenário significa que ele não está acompanhando. Evidentemente, eu não defendo isso. Eu acompanho as sessões plenárias de forma presente, sempre de corpo presente, porque acontecem coisas na plenária que nós não esperamos, né? De repente há um embate, há uma discussão política e é necessário você estar presente, usar a palavra, etc. Claro que a presença na plenária aumenta a eficiência do mandato, né? Mas eu só queria fazer esse reparo, que não necessariamente eles não estão acompanhando o debate. Bom, agora, esse ano pré-eleitoral, os olhos estão todos voltados para 2016, aqui na eleição do prefeito de São Paulo, ou reeleição de Fernando Haddad. Eu quero começar com essa última pesquisa Datafolha. Como é que o senhor avaliou a Fernando Haddad ter tido uma reprovação de quase metade da população, 49%? O que acontece? O mandato do Haddad é muito ruim, né? Ele talvez não seja ruim nas suas intenções, mas ele é ruim nos seus resultados. A gestão da prefeitura é uma gestão muito burocrática, muito lenta, muito difícil e ineficiente. Então, vamos pegar algumas das boas ideias do prefeito que acabaram, na prática, se transformando em problemas. As ciclovias. Ciclovias é uma excelente ideia, está no plano de mobilidade, tem apoio de uma boa parte da população, mas é só pegar as ciclovias e pedalar nas ciclovias para ver que elas têm muitos problemas técnicos, em muitos lugares elas não têm segurança nenhuma, então houve um certo assodamento. A mesma coisa com as faixas de ônibus, que deveriam ser uma medida provisória até a implantação dos corredores de ônibus. Os corredores de ônibus não foram implantados, nós continuamos com as faixas de ônibus sempre à direita, o que acaba criando uma série de problemas, inclusive para os comerciantes e assim por diante. Então, o prefeito ele tem ideias apropriadas, mas a implantação ela acaba tendo um interesse político que faz com que essa implantação seja assodada e os resultados nem sempre são os melhores. Agora, o certo é, então, que Haddad trabalha. O senhor está dizendo, trabalha, mas não resulta como pretendeu. Mas há analistas que acreditam que Fernando Haddad vai para o segundo turno na eleição do ano que vem, que ele já dá uma largada um pouco acima dos 15% e que ele está mostrando um desempenho na prefeitura de uma cidade que vai aparecer mais no futuro, com um paradigma de mudança significativo. O senhor exemplificou as ciclovias, a ampliação de corredores de ônibus. Isso é, sim, um processo de transformação. No seu entender, Fernando Haddad, com toda a crise do PT, com o governo Dilma não mandando dinheiro para ele, que nós sabemos que não aconteceu, ele mesmo já reclamou, e com o peso que ele carrega de ser do partido que elegeu o governo Dilma, que está trazendo tanto problema, que o cidadão já sente na pele, na sua mesa, no desemprego que bate à porta. O senhor acha que Fernando Haddad tem chance de chegar no segundo turno? Chance ele tem, mas como qualquer outro prefeito em exercício tem uma chance maior de chegar no segundo exercício. Para que ele efetivamente seja reeleito, ele precisa mudar completamente a sua concepção de gestão. A gestão Haddad faz muitas concessões à política. Ele troca secretários de acordo com a conveniência política, ele troca administradores, subprefeitos, numa velocidade incrível, nada
tem continuidade. Na área ambiental é um desastre. A cidade tem tido problemas ambientais gravíssimos. Então, ele é muito refém das circunstâncias políticas do seu próprio partido. Se isso não mudar, é difícil de ser reeleito. Encerrando, o senhor vai sair do PPS e vai para o Rede Sustentabilidade de Marina Silva, e faço essa pergunta considerando a sua ligação com Marina Silva, o seu histórico político, né, que teve origem ali também no Rede Sustentabilidade, tendo sido até candidato ao Senado, com uma votação tão expressiva como aconteceu. O senhor muda de partido? Eu mudo de partido no momento em que PPS, Rede, oferecerem uma candidatura do campo da sustentabilidade para a cidade de São Paulo. Existe uma expectativa... Quer dizer, sai do PPS e vai para a Rede? Não, eu saio candidato a prefeito se houver um acordo entre Rede e PPS. Quer dizer, o senhor não sai do PPS? Se não houver essa circunstância, aí eu irei para a Rede. Mas se houver a possibilidade da candidatura a prefeito, eu permanecerei na coligação, porque a coligação PPS e Rede tem muito melhores condições de apresentar uma candidatura do que a Rede isoladamente. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Gamberini. Um agente e um investigador do DEIC, que é o Departamento de Investigações de Crime Organizado, foram presos por suspeita de extorsão de empresários na Zona Norte de São Paulo. O agente Rafael Schiavinato e o investigador Mário Ângelo Capalbo são investigados por um grupo de promotores do Ministério Público responsável pelo controle das atividades policiais. Na semana passada, esse grupo foi procurado por um casal de empresários que afirmou estar sofrendo extorsão dentro do DEIC, a delegacia que investiga o crime organizado. Segundo as vítimas, os policiais exigiam R$300 mil para não instaurar um inquérito de lavagem de dinheiro. Para comprovar a acusação, o casal começou a gravar a negociação. Os policiais usaram nomes de atletas famosos para intimidar as vítimas. E o Pelé estava sendo investigado no COAF. Estava sendo ajudado por eles. E que a gente está ajudando o Pelé, que o Neymar já estava com metade dos bens bloqueados e que a outra metade já ia ser bloqueada e que o próximo seria o Medina. Ele usa de pessoas, de personalidades que estão em evidência, até para poder tentar desmerecer, né, a vítima e para poder valorizar essa exigência que eles estão proferindo. Você viu, né? Agora vão bloquear os bens que estão no nome da mãe dele. Então, graças a Deus na minha família ninguém tem bem nenhum, só que nem sou eu só. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Era um cara que não tinha um passarinho para dar água na gaiola. É verdade. O jeito é o mundo. Só que metade do mundo dele já está bloqueado. Vamos bloquear o outro. Os policiais foram identificados a partir dos áudios. Ontem, no fim da tarde, os promotores vieram ao DEIC para cumprir os mandados de prisão. Mas quando eles chegaram aqui, os dois já tinham saído. Mais tarde, eles se apresentaram na Corregedoria da Polícia Civil, onde foram presos. Agora, o Ministério Público também investiga se houve vazamento da operação. De alguma forma, eu acho que eles ficaram sabendo que havia investigação do Ministério Público, ou que a gente estava chegando no local. Foi exatamente isso que nos fez pensar que eles tinham fugido, porque realmente a carteira contendo dinheiro, documentos, chave de carro tinha ficado lá. Documentos apreendidos indicam que há um inquérito em fase inicial para investigar os empresários. Mas até o momento não há indícios de outras extorsões. Gravíssimo, a gente tem que acabar com isso, né? Polícia tem que ser polícia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Venezuela não tem jeito. Imaginem que na última terça-feira foram presos no Haiti 2 sobrinhos da primeira-dama venezuelana. Eles tentavam vender 800 quilos de cocaína, que seriam contrabandeados para os Estados Unidos. Os 2 traficantes foram presos e colocados no avião do governo americano. Eles deveriam depor ainda hoje num tribunal de Nova York. Não eram parentes que a gente vê só de vez em quando. Os 2 perderam a mãe ainda pequenos e foram praticamente criados por Nicolás Maduro e pela mulher dele. No momento da prisão, eles estavam com passaporte diplomático, o que é um privilégio para pessoas do governo.
A história é mirabolante. No mês passado, os 2 traficantes da família Maduro entraram em contato com um misterioso americano para fechar o negócio. Eles já tinham comprado essa montanha de cocaína de um intermediário da Colômbia. Acontece que o americano era, na verdade, um agente disfarçado da agência antidrogas. Não é a primeira vez que a cocaína entra na política da Venezuela. Um ex-guarda-costa de Maduro acusou há meses, como chefe do tráfico, o presidente do parlamento, que se chama Deusdado Cabejo. O New York Times publicou hoje que Cabejo continua a ser investigado. E aqui vai uma pequena curiosidade. Entrem na internet e procurem essas notícias nos jornais controlados pelo governo. Vocês não vão encontrar uma linha no La Nación, no El Universal ou no El Nacional. Estão todos censurados. E olhem que os eleitores deverão renovar o parlamento em 6 de dezembro. Maduro vetou qualquer grupo independente de observadores internacionais e proibiu que os observadores alinhados ao governo conversem com a oposição. O regime bolivariano está preparando uma superlativa fraude eleitoral. Se essa história da cocaína estivesse sendo noticiado, seria motivo para acreditar que, apesar da ditadura de fato, o regime estaria em contagem regressiva para chegar a um final patético. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nós voltamos a falar com o repórter Luciano Penteado, que acompanha a manifestação contra o projeto que dificulta o aborto legal. Olá, Luciano. Bem, neste momento os manifestantes acabaram de acessar aqui a Rua da Consolação, no sentido do centro. Todas as quatro faixas da Consolação estão bloqueadas e interditadas para os veículos. Lá no acesso, já com a Paulista, na Doutora Arnaldo, o motorista já não consegue acessar a Consolação por conta deste protesto. Esta manifestação, que foi organizada hoje à tarde por movimentos ligados a grupos feministas, elas pedem a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. A maioria são mulheres, tem inclusive algumas mulheres grávidas e algumas com crianças no colo participando dessa manifestação, porque uma das bandeiras é em repúdio ao projeto de lei de autoria de Eduardo Cunha, que altera as regras do aborto. Bem, o trânsito, portanto, está bloqueado no sentido do centro e o motorista não consegue acessar a Consolação no sentido do centro da cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Voltamos a falar sobre um caso suspeito de ebola aqui no Brasil. Agora há pouco foi divulgado que o resultado do exame do paciente brasileiro internado no Rio de Janeiro deu negativo para a doença. Novos testes serão repetidos em 48 horas. E você vai ver a seguir a expectativa para o jogo desta noite entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. E atentado em Beirute. Explosões de bombas matam ao menos 37 pessoas e deixam dezenas feridas. Reorganização das escolas. Com essas mudanças, algum aluno tem o risco de ficar sem vaga? Nenhum aluno ficará sem vaga. É obrigação do governo do estado oferecer vagas de ensino para todos os alunos. Todos os alunos da rede vão mudar de escola? Não. Dos 3,8 milhões de alunos da rede estadual, 311 mil trocarão de escola. Minha filha vai mudar de escola. Como vou saber para onde ela vai? No dia 14 de novembro, todas as escolas estaduais estarão abertas para tirar qualquer dúvida. Governo do Estado de São Paulo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa
é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor. Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte. 12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Nesta semana, o bairro do Tremembé, na zona norte da capital, completou 125 anos. No século XIX, ele era de lá que saía grande parte da produção de hortaliças da cidade, que eram levadas de trem até o Mercadão Municipal. Berço do Horto Florestal, o bairro também é conhecido pela natureza que ainda preserva em plena cidade de São Paulo. Sabe aquela cidadezinha do interior, tranquila, onde o tempo parece passar mais devagar? É num lugar assim que nos sentimos quando chegamos no Tremembé, na zona norte de São Paulo. Tem tudo, né? Cada serra, horto florestal, tudo bom aqui. Tudo bom, ar puro, gostoso. Parece estar no interior. É um bairro muito tranquilo, gostoso de se morar. Eu moro aqui há 38 anos. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. Nesta semana, o Tremembé completou 125 anos, porque foi em 1890 que chegaram os primeiros imigrantes, portugueses, italianos e alemães, que povoaram e formaram o bairro. Eles compraram lotes da antiga fazenda Tremembé, que pertencia ao casal Pedro Vicente de Azevedo e Maria Amália Lopes de Azevedo, que hoje dá nome a uma das principais vias da região. As terras da fazenda eram férteis e foram utilizadas principalmente para a horticultura. O nome Tremembé, inclusive, significa em tupi-guarani terra úmida. Por aqui passava também a linha férrea, usada para levar materiais para a construção da adutora, que traria a água do reservatório da Cantareira até as áreas urbanizadas de São Paulo. Nada sobrou da antiga estação de trem, que ficava nesta pracinha. Mas os moradores mais antigos ainda guardam boas lembranças. Só do tempo do trenzinho, né? E era a coisa mais linda. A minha casa, onde eu moro mesmo, era chácara. A minha patroa fala que aqui antes passava o trem, que não tinha esses mercados aqui, que os trem vinham, os carros de boi iam passando, tinha que esperar para passar. Ela tem 50 anos que ela mora aqui no bairro. Uma das características mais fortes e emblemáticas do Tremembé é a sua localização. O bairro se desenvolveu aos pés da Serra da Cantareira, um privilégio para os moradores, que estão rodeados pelo verde. Ontem mesmo tinha tucanos nessa árvore aqui, ó. Então assim, você vê tucano, você vê macaco, sabe? Você vê sagui. Seu Mauro nasceu no bairro e se apaixonou pelo lugar. Criou até um centro comercial semelhante a uma cidade cenográfica, com construções que lembram o Tremembé nos seus primeiros anos de fundação. Uma forma de homenagear o bairro, onde vive há 77 anos. Esse é o espírito da coisa, de resgatar a memória do bairro, dos velhos casarões. Cada fachada dessas exatamente busca reproduzir essa característica própria de uma vila, de uma aldeia, né? Meu pai, saudoso, né, já falecido, fala que quem bebe dessa água dificilmente sai daqui. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O momento mais esperado chegou. Hoje é dia do grande clássico sul-americano. A Argentina e Brasil se enfrentam logo mais e vale vaga na Copa do Mundo da Rússia. A partida é válida pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem muita eliminatória ainda e começa às 10 da noite no Estádio Monumental de Nunes, estádio do River Plate. A chegada a Buenos Aires na noite de ontem foi tranquila. Os jogadores no desembarque receberam carinho de alguns torcedores, logo em seguida se recolheram para a partida de logo mais. O técnico Dunga tem o time definido.
mas não revelou à imprensa a formação que começa o jogo contra os argentinos. De certo mesmo é a volta do atacante Neymar, depois de cumprir suspensão por uma expulsão contra o Paraguai em partida válida pela Copa América do Chile. Celso, não sei se a gente pode falar em otimismo, mas alguns pontos positivos contam aí para o Brasil, né? A volta do Neymar e a questão também da Argentina não estar bem e a falta de alguns jogadores da Argentina, que fazem toda a diferença. Nada chega a ser muito empolgante, mas o momento é ruim para as duas seleções. Claro. Teoricamente, a Argentina tem vantagem de jogar em casa, em seu estádio, num dos seus estádios. Mas, por outro lado, enfrenta o problema da pressão, apenas um ponto conquistado em 6 disputados. A ausência do Messi, principal jogador do mundo, quer dizer, então faria falta para qualquer time. Você falar no Agüero e no Tevez também são jogadores importantes. Então, considerando o momento da Argentina e esses desfalques, o Brasil leva uma certa vantagem. Eu realmente acredito que o Brasil possa, de repente, conquistar no mínimo um empate, mas pelas circunstâncias... O retrospecto do Dunga é bom contra a Argentina, O retrospecto do Dunga é bom, a proposta de jogo para Buenos Aires ela é interessante, o Brasil deve jogar fechadinho, tem o Neymar de volta e no contra-ataque o Brasil tem boa chance de definir a partida. O Comitê Eleitoral da FIFA divulgou hoje a lista com os nomes dos candidatos que concorrem à presidência da FIFA. 5 nomes foram aceitos pela entidade para a eleição. A principal ausência foi do Michel Platini, presidente da UEFA, que está suspenso por 90 dias pela entidade máxima do futebol por ter um nome envolvido no escândalo de corrupção na organização. Foram aceitos o príncipe da Jordânia, Ali Al-Hussein, o Sheikh Salman Al-Khalifa do Bahrein, o francês Jérôme Champagne, o italiano Gianni Infantino e o sul-africano Tokyo Sexali. Todos eles passaram por uma avaliação do comitê. Nessa avaliação eles foram checados os antecedentes de cada candidato, como se isso fizesse muita diferença. Ok, Celso, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gamberini. A crise dos imigrantes na Europa. A Suécia volta a controlar as fronteiras e a Alemanha admite que não sabe o número exato de refugiados acolhidos. O Ministério do Interior reconheceu que não tem um panorama geral sobre o número de requerentes de asilo acolhidos nos centros provisórios do país. Foi retomado em outubro o procedimento em que os requerentes de asilo podem ser devolvidos ao país pelo qual entraram na União Europeia. As novas regras afetam principalmente refugiados sírios. A Suécia decidiu aplicar temporariamente o controle de suas fronteiras. Os controles afetam os transportes ferroviários e rodoviários e os terminais de balsas, por onde muitos refugiados chegam da Alemanha. 80 mil refugiados entraram na Suécia desde setembro. Em Valetta, capital de Malta, chefes de governo e de Estado reunidos na cúpula Europa-África assinaram o acordo de criação de um fundo de 1 bilhão e 800 milhões de euros para atacar as principais causas da imigração de africanos, como a pobreza. A ajuda financeira vai ser dada aos países da África em troca de colaboração para conter os emigrantes econômicos e receber de volta os que tiverem os pedidos de migração rejeitados na Europa. A primeira greve geral na Grécia sob o governo de Alexis Tsipras se transforma em protesto violento. Milhares de trabalhadores saíram às ruas em protesto contra as medidas de austeridade exigidas no acordo do terceiro resgate econômico, acertado entre o governo Tsipras e os credores internacionais. Em Atenas, a caminhada foi interrompida pela violência. Jovens mascarados começaram a atirar pedras e coquetéis Molotov. A polícia respondeu com bombas de gás. Os confrontos aconteceram diante de prédios públicos no centro da cidade e até na Praça do Parlamento. A polícia informou que 3 pessoas foram detidas. A primeira greve nacional do governo de Alexis Tsipras foi convocada pelos maiores sindicatos dos setores público e privado. Escolas, bancos, farmácias, museus e transportes públicos não funcionaram em grande parte do país. Dezenas de voos foram cancelados e hospitais tiveram equipes reduzidas. Pelo menos 37 pessoas morreram num duplo atentado suicida em Beirute, capital do Líbano. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas.
As explosões aconteceram no subúrbio comercial e residencial do sul da capital Beirute. A área é reduto do grupo militante xiita Hezbollah. A polícia informou que 2 homens a pé detonaram cintos explosivos em frente a um centro comercial. Diversos ataques atingiram as fortalezas do Hezbollah em todo o Líbano entre 2013 e 2014. Todos foram reivindicados por grupos extremistas sunitas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu debate a criminalidade em São Paulo com a presença do secretário de Segurança Pública da cidade.